Eu diria que a primeira coisa que eu fiz para me tornar um chefe foi gostar de comer. Eu fui uma criança que gostava de comer comidas diferentes e isso me trazia muita curiosidade. Quando eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, eu comecei a fazer cursos de gastronomia. Isso foi despertando a minha curiosidade pela cozinha boa, assim, pela alta cozinha. E foi se tornando um hobby prazeroso. Eu entrei para a faculdade com 17 anos, eu entrei para a faculdade de economia. E aí comecei a fazer direito também, mas não era aquilo que me despertava paixão. Até que um dia eu fui numa feira grande em São Paulo, eu me peguei matando semana de prova nas duas faculdades ao mesmo tempo, para ir num Boa Mesa internacional que tem em São Paulo, que vieram grandes chefes do mundo inteiro. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu olhei aquilo e falei, eu acho que eu podia trabalhar com isso. Eu devia ter uns 18 anos de idade. Com 19 eu acabei indo para a escola de cozinha em Nova York e meus pais não gostaram nem um pouquinho dessa ideia. Quem teve uma reação um pouquinho mais firme foi meu padrasto, que ficou muito aborrecido, assim, ele não queria que eu fosse fazer de forma nenhuma, ficou uns 2 meses sem falar comigo. E até bem pouco tempo, assim, antes de morrer, ele contava para todo mundo essa história, falando assim, fui o primeiro a dar força. Eu sempre fui um garoto muito persuasivo e argumentativo das minhas escolhas. Eu estava seguro que era o meu caminho, então acabou sendo. A minha história de trabalho, voltando de Nova York, ela foi totalmente pintada pelo acaso. Porque eu estava nos Estados Unidos, fazendo escola lá, e aí teve uma competição nos Estados Unidos inteiro, entre as escolas de cozinha, e eu ganhei essa competição, que me levou para a Noruega. Estava só de férias no Brasil em julho, eu fui ficar uma semana no Rio, 10 dias, uma coisa assim. Me convidaram para fazer essa consultoria do aniversário do Sushi Leblon, e aí eu agradeci, mas eu disse que eu não podia fazer esse trabalho, porque eu ia voltar para a escola. E aí chegou em 11 de setembro, que foi o que aconteceu nas Torres Gêmeas. Eu estava morando em Nova York, e aí aquilo me fez querer sair dos Estados Unidos no mesmo dia. Eu voltei para o Brasil e mandei mensagem e falei, olha, voltei. Se quiserem ainda tá de pé, vamos fazer. Aquele menu que eu fiz ficou muito famoso, ele saiu em todas as críticas gastronômicas importantes, relevantes da época, e aquilo acabou levando ao convite delas para que eu fosse chefe do restaurante, que era o Zuca. E o Zuca, no primeiro ano de funcionamento, eu ganhei prêmio de chefe revelação da Gula, revistas nacionais, chefe do ano de algumas revistas do Rio, chefe do ano do Globo, melhor restaurante novidade, melhor restaurante contemporâneo. Foi uma enxurrada de prêmio, foi tudo muito rápido. E aí começou a acontecer. O meu gosto de cozinha sempre foi muito na contramão do gosto vigente entre os grandes chefes do mercado da época, tá? A grande cozinha da época, no Brasil principalmente, e até fora do Brasil, era a cozinha francesa e italiana. E eu gostava sempre de sabores mais puros, mais claros, de texturas. Mas o que mudou mesmo a minha vida, gastronomicamente falando, foi ter vencido essa competição e ido para a Noruega. A cozinha nórdica é absurdamente precisa, diferente e minimalista. Então acho que o meu gosto de comida sempre foi essa mistura de ingrediente brasileiro, de algumas técnicas que eu aprendi de vanguarda, de cozinha asiática, do gosto, de estética nórdica, do punch de sabor de cozinha espanhola, que é provavelmente a minha favorita do mundo. Então eu fui livre, buscar o que eu gostava e tentar traçar o que seria um dia a minha cozinha. A minha cozinha é uma cozinha delicada, feminina, mas potente de sabor, feita no fogo e com essa influência muito forte japonesa, seja na estética, seja no sabor. Eu fui ser dono mesmo de restaurante com 35. Foi quando eu abri o Ouro em 2010, mas ele não era meu. O Ouro, quando era do investidor, de 2010 até 2015, ele foi bastante sucesso de crítica, né? Teve uma estrela no Guia Michelin, a gente ganhou muito prêmio e tudo, mas ele era um restaurante que economicamente patinava. E desde que a gente foi pro Leblon, que ele passou a ser meu, o Ouro virou um negócio muito rentável, assim. E foi a época que ele ganhou mais prêmio. Nós ganhamos uma estrela no Guia Michelin, logo na primeira edição do Guia no Brasil. E para nossa surpresa, assim, agradabilíssima, já no ano seguinte, a gente conquistou a segunda estrela no Guia Michelin. Fomos o primeiro restaurante do Rio de Janeiro a ter 2 estrelas no Guia Michelin. Até quando eu trabalhava no Ouro do Jardim Botânico, sem ser meu, eu diria que eu fui muito norteado para prêmio. Quando eu fui para o Leblon, eu disse, a gente agora não vai mais olhar para prêmio. A gente agora vai olhar para o público. A gente vai ser mais generoso com as pessoas que mantêm a gente de pé, sem essa preocupação de ter que ser disruptivo e genial o tempo inteiro.
E, curiosamente, a nossa maior distinção, quando a gente ganhou mais prêmio na vida, foi quando a gente relaxou. Vieram as 2 estrelas do Guia Michelin. Eu entrei na televisão em 2005. Meu primeiro programa, chamado Tá Na Época, era um quadro no GNT. Mas o grande programa que eu acho que me deu assim, uma empurrada fenomenal no cenário da TV foi um quadro no Fantástico chamado Mago da Cozinha. E isso acabou me levando de volta para o GNT. Eu apresento há 10 anos o Que Seja Doce no GNT. Já estou na 7ª temporada do The Taste Brasil. Diria que o The Taste é uma amostra do que eu acho que a profissão é para mim, na verdade, que é uma colaboração construtiva entre mentes interessantes sobre cozinha. Também apresentei durante 4 temporadas o Top Chef Brasil, que é uma honraria inacreditável para mim, que assistia Top Chef nos Estados Unidos, quando eu estava lá. É muito rico para mim porque eu tenho carreiras completamente distintas e elas são muito bem sucedidas. Geralmente, para você fazer TV tão intensamente assim, você tem que dedicar sua mente a isso. Eu ainda faço restaurantes, eu tenho 3 restaurantes, não tenho só o Ouro, né? Eu tenho o Pipo e o Taraz em São Paulo. O Pipo muito mais informal, o Taraz com uma cozinha latino-americana, todas costuradas assim pela linha do fogo. Então eu tenho muito orgulho de ter essa multiplicidade de tarefas dentro do universo da gastronomia.